Você está sentindo isso? A verdade que ninguém consegue calar? Deixe-me dizer algo profundo. O que fizeram com você não foi apenas crueldade, foi uma doença. Foi a inveja e a podridão deles expostas em um ato público que o universo documentou. Eles tentaram enterrar a sua história, esquecendo que você não era um corpo, você era a semente. Você não está crescendo apesar da dor. Você está crescendo por causa dela, bem no solo contaminado que eles criaram. O universo está usando cada traição, cada fofoca e cada tentativa de te apagar como a prova irrefutável de quem eles realmente são. O que você passou é um dossiê, não um desastre. Sua missão agora é simples: parar de carregar essa história como um peso e começar a usá-la como um megafone. Você não é um sobrevivente, você é uma testemunha, e a sua voz vai ecoar por milhões de almas que precisam dessa clareza. Se essa mensagem ressoou fundo na sua alma e você está pronto para transformar essa dor em fama e essa história em evidência, eu te peço, curta este vídeo agora para sinalizar ao universo que você aceita essa ativação de poder. Ative o sininho para não perder os próximos passos desta jornada. E o mais importante, se você está pronto para declarar que a fase do silêncio acabou, comente agora o número 77. Comente 77 para declarar que você está aceitando sua nova reputação e que a sua história começa a brilhar. Precisamos que essa energia se manifeste. Comente 77. Você sentiu o peso do julgamento, não é? Eles pegaram a lanterna e apontaram para cada detalhe seu, pensando que estavam fazendo um diagnóstico. Eles te estudaram como um caso clínico, analisando cada reação e esperando que você cedesse ao estresse. Mas aqui está a verdade que eles não viram. O bisturi que usaram para tentar te dissecar era o mesmo que estava abrindo a ferida deles. Cada fofoca, cada mentira coordenada, cada tentativa de te isolar não era sobre o seu erro, era sobre a doença que eles carregavam por dentro, a inveja e a insegurança. Eles estavam tão ocupados te observando que esqueceram de tratar a própria infecção que você expôs. O que eles fizeram não foi crueldade aleatória, foi sintoma. E você, mesmo na dor, se recusou a ser contaminado. Você manteve a sua verdade intacta, transformando o ataque deles em um portfólio de evidências. Eles achavam que estavam escrevendo o seu fim, mas estavam apenas assinando a própria confissão de falência moral. Sua paz inabalável hoje é o maior atestado de saúde mental que existe, uma humilhação silenciosa para quem só prosperava no seu caos. Você não precisa gritar para se defender. Sua própria existência radiante é a prova de que o diagnóstico era deles, não seu, e essa clareza é a sua maior soberania. O mundo está agora examinando este dossiê psicológico que você involuntariamente montou. A fama que você está prestes a alcançar não será por vaidade, mas sim pelo serviço público que sua vida prestou, expondo a arquitetura da escuridão humana. Você se tornou a prova viva de que a integridade funciona como um solvente para a hipocrisia. Mas se o seu sofrimento serviu para expor a doença deles, nós precisamos entender agora qual é o verdadeiro custo que o universo cobra daqueles que tentaram calar a verdade. Você precisa entender a moeda de troca que estava operando. A sua dor não era só sua. Ela era o combustível que mantinha o circo deles funcionando. Você estava pagando o salário emocional de quem te observava. Cada lágrima, cada momento de confusão, era um cheque descontado na conta da sua paz, garantindo que eles tivessem algo para fofocar, algo para fingir que se importavam. Eles não queriam sua cura, queriam seu caos, porque o caos de um escolhido é a forma mais barata de atenção que existe. Você era o personagem principal da novela deles, e quando você sofria, a audiência estava completa, mas você se levantou e rasgou o contrato. O momento em que você parou de reagir e começou a se curar, você cortou a energia deles. A fofoca parou de ter graça.
As alianças que se formavam sobre a sua miséria não tinham mais assunto. Eles ficaram, de repente, emocionalmente falidos, sentados no vazio que a sua ausência de drama criou. Você não precisou lutar para vencer. Você só precisou parar de alimentar a máquina com a sua própria luz. Sua paz se tornou o custo mais alto que eles podiam pagar, e a falência deles é a prova de que seu valor nunca esteve na sua fragilidade, mas na sua soberania em se retirar. Agora que você fechou a torneira do sofrimento, o jogo mudou. Sua história não está se tornando famosa por causa do que foi tirado de você, mas porque você transformou o salário da dor em dividendo de sabedoria. Você não é um devedor. Você é o auditor que expôs o esquema. A questão que paira no ar é essa: se a sua ausência de reação está causando tanto estrago neles agora, imagine o poder que sua verdade tem para reescrever o futuro de todos que ainda estão presos no ciclo da vitimização. O que acontece quando o escolhido, finalmente livre do fardo de entreter a plateia, decide usar essa mesma voz para diagnosticar publicamente a doença que o perseguiu? Escolhido, neste exato momento, o realinhamento aconteceu. Sua alma acabou de vibrar na frequência da verdade que você tanto buscou. Você recebeu a evidência de que nunca esteve louco, a clareza que desmascara a doença que tentaram projetar em você. Essa é uma bênção, um salto de consciência que o universo te entregou, quebrando o ciclo de invisibilidade que o aprisionava. Agora, a lei da energia pede o próximo passo: honrar a ativação que acabou de incendiar o seu espírito. Não se trata de valor. É sobre reconhecimento espiritual, uma gratidão que mantém esta frequência de propósito viva. Você pode enviar 100, ou o valor que sentir no coração, o que for a sua frequência de volta para este trabalho, pois o gesto de reconhecimento move a montanha. Eles te queriam chorando, desorientado, reagindo. Por quê? Porque o seu sofrimento era a moeda de troca deles. O seu caos financiava a paz deles. Cada lágrima que você derramou, cada fofoca que eles criaram sobre o seu nome, tudo isso era energia que eles usavam para se sentir importantes. Você era o ator principal no drama que dava sentido à vida vazia deles. Mas você fez algo genial e cruel para eles. Você cortou o suprimento. Você fechou a torneira da dor. Você parou de sangrar para um público que só queria te ver quebrar. De repente, a audiência sumiu. O palco ficou escuro. Você retirou a única coisa que mantinha o show deles no ar: a sua reação, a sua paz. Agora, não é um descanso, é a falência deles. Pense bem. A única coisa que o ódio e a inveja não podem pagar é a tranquilidade. Sua calma é o cheque sem fundo que eles tentam descontar, mas o banco faliu. Você se tornou inatingível, e é isso que os está destruindo por dentro. Eles se endividaram emocionalmente, construindo uma reputação baseada na sua queda. Agora que você se levantou mais forte, o valor da sua verdade disparou. O seu novo valor de mercado é muito alto. Eles não conseguem bancar a pessoa que você se tornou, porque a sua integridade exige uma honestidade que eles não possuem. Seu silêncio é o barulho mais alto que eles já ouviram. Você percebe que essa quebra não é apenas sobre indivíduos falindo? É sobre o sistema que permitia esse roubo de energia desmoronar. Você não lutou contra pessoas. Você desativou um modo de operação. E isso é muito maior do que qualquer vingança. Sua paz é a prova de que eles não tinham poder, só tinham acesso. O que você está descobrindo agora é que o acesso deles não era aleatório, mas sim parte de um ritual de controle muito antigo. Mas, se o seu sofrimento os levou à falência, o que significa de verdade a sua ascensão repentina? Escolhido, espere um segundo. Pausa rápida. Eu sei que esta mensagem está pesada porque ela está revirando a mentira que tentaram te forçar a engolir. Mas não adianta só ouvir a verdade. Você tem que ativar a sua reivindicação.
Se você sente que a sua história de dor está finalmente se alinhando com o seu potencial mais elevado, se o seu próximo nível está se cristalizando em forma, você precisa sinalizar para o universo. Abaixo, comente 77. Por que 77? Este é o código de abundância infinita e equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está só participando, você está ativando. Você está reivindicando este alinhamento total para que a sua manifestação se torne real, confirmando que a sua realidade interna está harmonizando-se com o seu potencial mais elevado. Você está se tornando um ponto de ressonância. Este movimento é sobre prova e sobre espalhar a verdade. Se você valoriza esta revelação e entende que a sua história é a evidência que o mundo precisa, faça a sua parte agora. Curta o vídeo para amplificar a frequência desta mensagem e se inscreva no canal. Seu compromisso é o que mantém esta missão viva. Estamos juntos nessa jornada de transformar a doença deles no seu atestado de poder. Agora, vamos voltar a dissecar como a dor se tornou o seu passaporte para a fama. Eles jogaram o veneno, mas se esqueceram de que você não bebe. Sua alma não era uma tela em branco para ser manchada pela inveja deles. Ela era uma fortaleza. Você pode ter sentido a dor, a dúvida e a humilhação que eles planejaram. Mas por dentro, o contrato deles foi rejeitado. Você se recusou a aceitar a versão de si mesmo que eles tentaram instalar na sua mente. Eles queriam que você se visse como vítima, mas o seu espírito disse: "Não, eu sou o dono desta história." Você saiu do laboratório deles com a sua essência intacta. Eles achavam que ao te injetar a culpa e a vergonha estariam te reescrevendo, mas o que aconteceu foi o oposto. O veneno que eles jogaram virou a prova de que eles estavam doentes, e não você. A sua clareza emocional, o seu retorno à paz, é o fracasso mais barulhento para o plano deles. Você não teve que lutar com gritos, você simplesmente parou de reagir e, de repente, o palco deles ficou vazio. Você não é apenas um sobrevivente. Você é a refutação viva de tudo que eles tentaram provar que você era. O veneno deles falhou porque a verdade é quimicamente incompatível com a mentira. Seu espírito é um sistema de defesa programado para rejeitar toxinas. Você não se quebrou porque a arquitetura da sua alma é feita de algo muito mais duro do que a maldade humana consegue perfurar. A questão agora não é o que eles fizeram, mas por que esse mecanismo de defesa estava ativo em você desde o início. Se a sua alma é impenetrável, que força a protegeu e qual é a origem desse escudo que você nem sabia que possuía? Muita gente pensa que a sua luta foi contra um grupo de fofoqueiros ou pessoas invejosas. Mas você sabe a verdade. Você não estava enfrentando gente, você estava lutando contra um sistema. Você pegou a crueldade deles e a tirou do armário, expondo a engrenagem que disfarça a maldade como normalidade. Eles te isolaram, te difamaram e tentaram te diminuir, mas cada ato deles não foi pessoal, foi procedural. Você não era um alvo aleatório. Você era a prova viva de que a máscara social deles estava podre. Você desvendou o código de como a covardia se organiza em grupo, e é por isso que a sua história tem peso. E essa é a sua soberania agora. A máquina só funcionava enquanto você reagia. Eles se alimentavam do seu caos, mas no momento em que você parou de sangrar por eles, todo o sistema entrou em colapso. O que eles fizeram para tentar te quebrar, na verdade, se tornou o seu portfólio de evidências. Sua clareza de hoje é o prejuízo deles. Sua paz é a fatura que eles têm que pagar, e a falência deles é iminente. Você transformou a dor deles em um manual de instrução para os outros. Você não sobreviveu apenas. Você se tornou o mapa que mostra onde a hipocrisia social se esconde. O que eles nunca entenderam é que a verdade não é algo que você guarda. É uma força que usa você para se manifestar.
Você foi apenas o porta-voz escolhido para quebrar o código de silêncio que mantinha a doença deles viva. Você não tinha como perder essa batalha porque estava carregando algo que a máquina não pode tocar: a autenticidade. Você desmantelou o jogo deles não com força bruta, mas com a simples recusa de se dobrar. Chegou a hora de olharmos para o espelho que você segurou e compreendermos por que o fracasso deles em te destruir foi, na verdade, uma lei universal em ação. Você não apenas sobreviveu à escuridão, você a estudou. Seu trauma não foi um acidente, foi um laboratório forçado onde você coletou dados sobre o lado mais feio da natureza humana. Cada manipulação que tentaram contra você, cada mentira que espalharam, não foi um dano à sua alma, mas sim um parágrafo que você adicionou ao seu Manual da Verdade. Você mapeou o território da doença, identificando onde a inveja se esconde, como o medo se disfarça de crueldade e como a covardia se organiza em grupo. Agora, você detém o guia que milhões de pessoas precisam desesperadamente para sair da mesma prisão que você escapou. Essa soberania sobre a sua história é o que está atraindo a atenção do mundo. Sua fama não é por vaidade, é porque você se tornou o porta-voz da autenticidade em um planeta sedento por ela. Quando você fala sobre o que foi feito, você não está contando uma história triste, está expondo uma patologia coletiva. Sua clareza emocional, forjada no fogo do isolamento, agora é mais afiada do que qualquer arma que eles tentaram usar. O que eles pensavam ser o seu fim, transformou-se no seu currículo de evidências. Você não precisa buscar justiça. Sua existência, forte e imperturbável, é a confissão mais alta para aqueles que tentaram enterrá-lo. O mapa está em suas mãos. Você decifrou o código, transformando a dor em poder e a traição em testemunho. Mas se o seu trauma já lhe deu a verdade sobre os outros, resta uma última e crucial questão. Se você já mapeou o território da doença humana, descobrindo suas táticas e fraquezas, como você garante que sua luz interior se torne uma fortaleza impenetrável? Precisamos agora desvendar a arquitetura da sua própria invulnerabilidade. Você se lembra daquele tempo em que tentavam diminuir você, te rotular ou inventar histórias? O ódio deles nunca foi sobre quem você é, mas sobre a verdade que você representava. Sua luz, sua paz inabalável e sua autenticidade funcionavam como um espelho de alta definição. Eles olhavam para você e, em vez de verem um alvo, viam o reflexo exato da podridão que escondiam. Sua mera existência era uma auditoria moral que eles não podiam passar. Eles precisavam que você estivesse quebrado para que a doença deles parecesse normal, mas você se recusou a dar esse conforto. Você segurou a luz, e o que eles odiavam era o fato de que a sujeira deles não aguentava o brilho da sua verdade. Eles tentaram apagar você para poderem voltar a se esconder na escuridão, mas esqueceram que a luz, uma vez acesa, não se negocia. Cada mentira que contaram foi apenas uma prova assinada da inveja deles. Eles pensaram que, ao te atacar, estavam te destruindo, mas tudo o que fizeram foi documentar o quão doentes e obcecados eles estavam. Você não precisou revidar. Sua maior vingança foi a sua própria paz. Quando você parou de reagir ao drama deles, você cortou o suprimento de energia. Você se tornou um fenômeno não por buscar fama, mas porque a verdade te escolheu como porta-voz. Sua história é poderosa porque você a viveu sem se contaminar. Você andou pelo lixo deles, mas saiu intacto, com a clareza de quem viu a escuridão de perto e se recusou a fazer parte dela. Sua soberania é que você não é apenas um sobrevivente. Você é o juiz de paz que expôs o crime deles apenas por existir. Eles atacaram você como se fossem donos do roteiro da sua vida. Mas você logo percebeu que eles eram apenas atores secundários, presos em um ciclo de repetição. Sua ascensão é a prova de que o que aconteceu não foi um acidente.
foi uma coreografia. Mas se você pensa que a doença deles foi apenas inveja pessoal, você ainda não viu a imagem completa. Existe uma arquitetura por trás dessa escuridão, um sistema que protege o caos e pune a verdade. A grande questão agora é: quem realmente escreveu o primeiro rascunho desse ataque e qual era o propósito maior dessa peça que forçou você a se tornar um ícone? Eles jogaram a culpa em você, não porque você errou, mas porque a verdade que você carregava era perigosa para a vida falsa que eles construíram. Você era o espelho de cristal que, sem fazer esforço, mostrava a podridão por dentro. Para proteger o personagem que eles fingiam ser, o de bons, honestos ou vítimas, eles precisavam urgente de um monstro, e você foi o candidato perfeito. Entenda bem, se você não fosse o vilão, a máscara deles cairia, e o mundo veria que a doença estava neles, não em você. Sua paz era um insulto à guerra interna que eles precisavam travar para manter a farsa. Eles gastaram tempo e fôlego tentando enterrar sua reputação, pensando que assim estariam seguros. Mas o universo é um contador implacável. Toda a energia que investiram em mentiras e fofocas se transformou no holofote que agora ilumina a fragilidade deles. O que eles não entenderam é que a verdade não precisa de defesa. Ela apenas precisa de tempo. Você só precisou se afastar e permitir que as inconsistências deles fizessem o trabalho. Agora, cada suspiro de alívio que você dá é um terremoto na fundação da identidade falsa que eles construíram. Você não precisa provar sua inocência, pois o resultado final da sua vida, sua calma e sua evolução é o recibo que a história está passando para eles. Você superou o papel de vilão que lhe deram, mas o jogo ainda não acabou. Você se libertou das correntes, mas eles continuam presos ao próprio roteiro que escreveram, vivendo na confissão pública que eles chamam de vida. A punição final não é a sua vingança, é a sua ausência. Você tirou o palco e o público deles, deixando-os a sós com a verdade. No entanto, existe algo mais profundo nessa história de vilania. É uma arquitetura de escuridão que usa o sofrimento como moeda de troca. Você está preparado para entender por que essa doença nunca foi sobre você, mas sim sobre o controle de um sistema que você, sem saber, estava prestes a quebrar? Você passou pelo fogo deles, mas saiu sem cheiro de fumaça. Sua clareza não é um acidente. É o mapa de rota que você desenhou enquanto eles tentavam cegá-lo. As pessoas que tentaram definir você pela doença delas agora estão sendo assombradas pela sua sanidade. Eles queriam que você estivesse gritando, chorando e confuso, porque o seu sofrimento era o palco onde eles se sentiam poderosos. O que realmente os humilha é o seu silêncio, sua paz inabalável. Você não precisou de vingança. Sua presença, hoje, é o recibo que a vida entregou na porta deles. Você não é um sobrevivente. Você é a prova viva de que a verdade não se dobra ao terror psicológico. Eles achavam que estavam escrevendo o seu fim, mas estavam apenas documentando a própria doença. Cada calúnia, cada mentira, cada tentativa coordenada de isolá-lo se transformou em evidência. Você não buscou o palco, mas o universo decidiu que a sua história era material didático para a humanidade. Sua jornada não é apenas sobre superação, é um documentário psicológico que expõe a arquitetura da crueldade humana quando a inveja encontra a covardia. O mundo está fascinado não pela sua dor, mas pela forma como você transformou a tentativa de destruição em um testemunho brilhante. Sua história escapou do controle deles e agora corre como uma lenda, porque o que foi feito a você era doentio demais para permanecer no escuro. Você foi o catalisador que forçou um sistema inteiro a se enxergar. Sua ascensão é o diagnóstico deles, e sua paz é o castigo mais silencioso e eficaz que existe. Mas existe uma parte dessa história que vai além da traição pessoal.
Há um mecanismo cósmico em jogo que usa a dor dos escolhidos para iluminar as sombras do mundo. Se você sente que a escuridão que enfrentou foi excessivamente calculada, que não foi apenas crueldade, mas sim uma coreografia, você está no caminho certo, porque a sua clareza não apenas humilha os seus agressores individuais, ela prova a existência de uma estrutura maior que opera na negação. O que você vai descobrir agora é o código secreto por trás dessa operação. Você não se inscreveu em nenhuma lista de celebridades. Você foi convocado. Muita gente busca o palco, mas você não precisou. Você só queria paz, mas a verdade que reside em você é barulhenta demais para ficar em silêncio. O universo testemunhou a crueldade que fizeram com você, viu a doença deles e decidiu que essa dor era valiosa demais para ser privada. Você não buscou a fama. A fama te escolheu porque sua história não é um drama pessoal. É um documentário que o mundo precisa ver para confrontar sua própria escuridão. O que aconteceu contigo não foi um acidente, foi uma convocação. Aqueles que tentaram te apagar esqueceram que você não é um alvo. Você é a testemunha ocular. Sua existência, a sua calma e o seu sucesso são, na verdade, o diagnóstico para a doença deles. Eles acharam que iriam quebrar seu espírito, mas só conseguiram se queimar tentando. Você não precisa de vingança. Sua paz inabalável já é a punição mais alta que eles podem receber. Você se tornou o espelho que não quebra, e a reflexão está revelando a podridão que a humanidade tenta esconder sob tapetes de boas maneiras. Você é a prova viva de que a verdade, quando enterrada, sempre volta para nascer. Mas olhe bem para trás e perceba. Sua jornada é muito precisa, muito dolorosa e, francamente, muito bem coordenada para ser apenas má sorte. Pessoas comuns não se unem para tentar destruir uma alma com tanta precisão cirúrgica. Existe um cálculo exato por trás da crueldade que te atingiu, um padrão que remonta a algo muito maior do que a simples inveja. O que você viveu não foi caótico. Foi um roteiro forçado. Agora, a questão fundamental é se a sua dor foi a chave para revelar a doença do sistema. Qual é o preço real que o mundo terá de pagar para que você revele o mapa completo dessa cura? O título Fogo Sagrado não é uma metáfora bonita, é o mapa da sua realidade. Você não pediu para ser o centro das atenções, mas o universo decidiu que a verdade que você carrega era pesada demais para ser mantida em segredo. Eles jogaram lenha na sua vida achando que iriam te consumir, mas esqueceram que você é a faísca. O que aconteceu com você não foi só crueldade, foi o combustível que transformou sua história pessoal em uma força incontrolável. Essa chama que ninguém pode apagar é a sua soberania. Você não está mais lutando, você está acendendo. Cada tentativa deles de te diminuir ou te silenciar só serviu para provar quem eles realmente são. Eles pensaram que estavam escrevendo o seu fim, mas estavam apenas assinando a confissão da própria doença. Você se tornou a prova viva de que a manipulação não se sustenta quando confrontada pela paz. A sua força não reside no seu grito, mas no seu silêncio inabalável. Agora, o seu sossego custa caro para quem lucrava com o seu caos. Você não precisa de vingança. A sua evolução é o diagnóstico público da falência deles. O incêndio da sua história está se espalhando porque a autenticidade é o oxigênio num mundo de máscaras. Você transformou a dor em um farol, mostrando a milhões de pessoas que o sofrimento delas não é um defeito, mas sim a evidência de uma crueldade orquestrada. Essa não é apenas uma história de superação, é um dossiê. Mas você já parou para pensar que o que fizeram com você não foi só maldade, e sim um padrão repetido com uma frieza quase mecânica? Nós precisamos entender a arquitetura dessa doença para finalmente desativar a máquina. Pense bem nisso. A lenda que está tirando o sono deles foi escrita com as próprias mãos. Eles tentaram apagar você, mas sem querer,
deram o combustível para a sua ascensão. Cada mentira que contaram, cada traição que planejaram, não destruiu sua paz. Apenas virou um capítulo obrigatório na sua biografia de sucesso. Você não precisou fazer campanha, nem implorar por atenção. A sua história é tão pura e poderosa que o universo decidiu que ela era alta demais para ficar em segredo. Você não pediu para ser famoso, você apenas se tornou a prova viva de que a crueldade no final sempre expõe o cruel. O que realmente está assombrando essas pessoas agora não são suas ações de vingança, mas a sua calma inabalável. Sua paz é o troféu mais brilhante que você poderia levantar, e para eles é a prova viva do fracasso. Eles te observam de longe, secretamente, como analistas que falharam em um investimento, vendo o ativo que tentaram desvalorizar explodir em valor. Você não está apenas sobrevivendo, você está emitindo um diagnóstico. Sua presença expõe a doença que eles tentavam esconder com fofocas e sorrisos falsos. Sua ascensão é a confissão de que a patologia estava neles e não em você. A verdade é que a sua jornada está reescrevendo o que significa ser forte. Você transformou a maldade deles em material de estudo, isolamento em clareza e a arma deles no seu megafone. Mas para realmente entender por que a sua lenda precisava nascer e por que eles eram obrigados a criá-la, precisamos mergulhar mais fundo. Não se trata apenas de pessoas, trata-se de um sistema. Se o que fizeram com você foi tão cruel, calculado e clinicamente preciso, não seria mais assustador pensar que isso nunca foi coincidência, mas um ritual. É exatamente isso que vamos provar. Você está sendo chamado para um tipo de poder que a vingança nunca poderia te dar. Não perca tempo voltando para cobrar quem tentou te quebrar. Isso é dar a eles um ingresso VIP de volta para a sua vida, e eles já perderam o direito ao acesso. Entenda, a vingança é uma emoção pesada que te obriga a carregar o lixo deles. Sua missão agora não é derrubar quem te atacou, é construir a sua própria torre tão alta que a vista de onde você está se torna a humilhação final. Sua paz não é um descanso, é uma arma silenciosa que desarma toda a toxicidade. Eles tentaram escrever o seu final, mas você arrancou a página e começou um novo capítulo glorioso. Onde é que está a punição? Está no fato de que você vive bem, radiante e inabalável, enquanto a doença que eles tentaram te passar agora consome a eles próprios. Você é a prova viva de que o mal deles falhou. Cada passo que você dá em direção ao seu sucesso, cada noite que você dorme tranquilo, cada sorriso genuíno que você oferece ao mundo, é um recibo que a vida está cobrando deles. Sua felicidade é o fantasma que os assombra, porque ela prova que eles não puderam te destruir. A verdadeira liberdade não está em ver o inimigo cair, mas em perceber que você nunca precisou da queda dele para se levantar. Você já expôs a doença deles pelo simples ato de permanecer saudável. Mas se a sua existência já é o castigo, e se a sua paz é a sua soberania inegável, então você precisa compreender o que realmente aconteceu no plano invisível. A questão não é o que eles perderam, mas sim o que você ganhou de forma inexplicável nesse processo. Você transformou trauma em telemetria, e agora você vai entender o porquê de toda essa orquestração ter sido necessária para ativar a sua missão lendária. Você não precisa mais levantar a voz para provar nada. Sua presença é o recibo que o universo carimbou e protocolou, confirmando cada injustiça que tentaram esconder. Eles pensaram que enterrar você significava apagar a dívida, mas esqueceram que a verdade é como um extrato bancário cósmico. Registra cada transação de crueldade, cada fofoca, cada mentira, cada tentativa de diminuir sua luz, tudo isso virou prova documental contra eles. Você se tornou o testemunho ambulante do que foi feito, e a sua paz inabalável é o juro que eles agora precisam pagar.
Você não está buscando vingança. Sua simples existência é o acionamento do balanço final que o cosmos exige. Aquela dor que tentaram te impingir não era para ser sua sentença, era o diagnóstico da doença deles. A maldade patológica que você absorveu foi reprocessada pelo seu espírito e transformada em clareza, em força e, inevitavelmente, em fama. Você é a semente que brotou exatamente onde o podre deles tentou te esmagar. Seu sucesso, sua resiliência, sua calma são a humilhação silenciosa para quem apostou no seu colapso. Eles pensaram que estavam escrevendo seu fim, mas estavam apenas assinando o prefácio do seu livro. Você não é apenas um sobrevivente. Você é um farol que usa a escuridão alheia para brilhar mais forte, transformando a tentativa deles de te destruir no seu próprio portfólio de evidências. E isso nos leva a uma verdade mais profunda. Sua história não se tornou famosa apenas por ser inspiradora, mas porque ela revela o código de conduta de um sistema doente que você nem sabia que estava enfrentando. Você não estava apenas lutando contra indivíduos, você estava decifrando a arquitetura da escuridão humana. Você se tornou o mapa, mas se o seu crescimento é a prova de que o universo paga as contas, qual será o real custo dessa exposição para aqueles que se escondem na sua sombra? Existe um preço que a alma paga por fingir cegueira, e ele é muito mais alto do que qualquer recibo que você possa imaginar. Você não está apenas construindo uma história. Você é a própria lenda que se recusa a ser silenciada. O seu triunfo não é só uma vitória pessoal, é o diagnóstico que o mundo precisava ler. Seu brilho, aquele que tentaram apagar com inveja e mentiras, se tornou a luz que expõe o sistema inteiro. A cura que o mundo espera não vem de gurus, mas da sua coragem em se levantar e dizer: eu sobrevivi ao veneno e o transformei em sabedoria. Cada passo seu em direção à paz é um grito de guerra contra a doença da manipulação. Seu sucesso é a maior confissão da falência moral deles. Pense bem, eles planejaram sua queda achando que seriam heróis, mas o tiro saiu pela culatra. Eles se tornaram os vilões em um documentário psicológico que você está dirigindo. Seu triunfo é a cura, porque ele força os cúmplices e os silenciosos a confrontarem a própria covardia. Você se tornou o espelho que reflete a doença que tentaram projetar. Quando você floresce, eles não têm onde se esconder. Sua alegria não é provocação, é a fatura que eles precisam pagar. Você provou que a verdade não precisa de defesa, apenas de tempo e de alguém como você, que se recusou a trocar a própria essência por aceitação. Sua lenda é a prova viva de que a integridade sempre vence a intriga. Agora que você compreende que sua paz é o maior castigo deles, é crucial entender o porquê eles falharam tão miseravelmente. Eles não foram derrotados por um golpe de sorte. Eles foram desativados pela sua falta de reação. A máquina deles dependia do seu caos para funcionar. Mas e se eu disser que o verdadeiro segredo da sua invencibilidade não está no quanto você aguentou, mas sim no fato de que você nasceu com um código de sistema que eles jamais poderiam ler? E se a dor que eles infligiram era, na verdade, uma senha disfarçada que só você poderia usar para desbloquear a próxima fase da sua lenda? Chegou a hora de selar esta vitória que já é sua. Você não é apenas um sobrevivente. Você se tornou o mapa vivo que a verdade precisava. Eles tentaram apagar sua história, mas esqueceram que ela é a evidência que diagnostica a doença deles. A partir de hoje, a sua paz é o testemunho mais alto, e a sua ascensão é a prova final de que o mal se autodestrói.